Olá, boa noite. Estamos juntos neste 40 dias de oração, chegando agora ao 15º dia, em que estaremos considerando o tema Os Pais como instrumentos de transformação. Nesse processo de transformação, Deus usa diversas circunstâncias, diversas pessoas que nos cercam para transformar as nossas vidas. E como transformação, estamos considerando o processo de santificação, de formação do caráter de Jesus, o caráter de Cristo em nós, de modo que sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Mestre. E pensar como pais, como instrumento de transformação, é compreender que Deus usa os pais no papel que desenvolve para proceder com a transformação. Vamos pensar juntos no texto base da nossa guia devocional, contido lá no Salmo 78, a partir do verso 2. O salmista assim diz: Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Aqui vemos claramente o salmista compreendendo o seu papel de pai ao adorar ao Senhor por meio desse salmo, dizendo que contará às futuras gerações, contará aos filhos, não encobrirão, não esconderão dos filhos o legado, a responsabilidade de ensinar principalmente os feitos do Senhor. Temos o mesmo princípio contido lá em Deuteronômio, quando Moisés ensina aquela segunda geração de israelitas que saíram do Egito, dizendo assim para esse povo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Olha aqui que interessante. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver ensinando, sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que vemos aqui Moisés ensinando: ensine os seus filhos aproveitando a todo momento, sentado com elas, andando pelo caminho, quando se levantar, quando se deitar. Ele diz: olha, as palavras do Senhor, ensine os seus filhos. Amar ao Senhor de todo o coração, de toda a sua força, de todo o entendimento. Não oculte o ensinamento do Senhor. Seja um instrumento do Senhor a ensinar os seus filhos. E olha que interessante, com persistência. Deus nos dá essa responsabilidade como pais a ensinar acerca da sua palavra, e todas as formas de conhecimento e de saber, a ser o provedor, ensinar por meio do exemplo de provisão, de cuidado, por meio do exemplo no convívio com o nosso cônjuge, o marido com as suas esposas, as esposas com seu marido, deixando esse exemplo claro de vida, de procedimento, de cuidado e principalmente a fé que temos no Senhor a ser imitada. Esse mesmo exemplo de legado, nós vemos o apóstolo Paulo falando para o seu filho na fé, Timóteo, quando ele fala: Timóteo, recordo-me da sua fé que não é fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. O apóstolo Paulo pôde reconhecer na vida de Timóteo que a fé que ele tinha foi um legado da sua mãe, da sua avó, ou seja, um legado recebido de pelo menos duas gerações. Olha que ensinamento precioso que devemos ter e como responsabilidade transmitir para os nossos filhos. Isso já nos conduz a
refletir na nossa sala de oração em que estaremos logo mais para apresentar a Deus em nossa oração. Filhos, quais momentos tenho dificuldade em ver meus pais como instrumentos de mudança? Aqui da perspectiva do filho, que mudanças devemos enxergar na vida de nossos pais? Do ponto de vista dos pais, quais áreas preciso transformar para ser um instrumento de Deus mais eficaz para meus filhos? Quais mudanças específicas vamos orar? Vamos juntos, irmãos e irmãs, estar na sala de oração, suplicar a Deus por transformação, apresentar a nossa súplica diante do Senhor. Deus transforma a nossa vida. Então, querido e querida, ore, suplica a Deus por mudanças e certamente Ele te abençoará em nome de Jesus.